Agora, marcando 52 dias na sua vida, no calendário de Deus, ele vai começar a fazer uma grande reconstrução na sua vida. E o que ele vai fazer é algo espantoso. Vai causar espanto nas pessoas. Vão olhar e não vão ter como falar que não foi Deus quem fez isso acontecer na sua vida. O rabashiri de canta labacaia, surideanda labassurideanda labas. Deus está chegando e está trazendo essa grande reconstrução para a sua vida. 2026 vai ser marcado, eu estou falando desde lá do primeiro vídeo, desde lá da primeira profecia, que será marcado por grandes vitórias. Quando a gente fala vitórias, não anula a guerra, porque você continua na guerra, porém agora não são guerras que você vai guerrear e não vencer mais. Guerras que estão finalizando com grandes vitórias na sua vida. É tempo de avançar, não é mais tempo de ficar guerreando, parado no mesmo lugar. Porque anteriormente Deus mostra que você só estava guerreando, mas não conseguia sair do lugar. E o que Deus está fazendo neste ano? Agora eu quero que você caminhe, agora eu quero que você avance, agora eu quero te dar o grande progresso para você ter sucesso nas suas batalhas, trazendo para você as suas grandes vitórias com as manifestações das minhas promessas feitas na sua vida. Então aqui são profecias que Deus está liberando para manifestá-las na sua vida ao decorrer deste ano. Eu fiz uma playlist e está lá cada um dos vídeos que eu estou lançando aí na plataforma. Então você vai ver cada um, porque são as profecias sendo lançadas, sendo liberadas para a sua vida, e de acordo com o calendário de Deus. Não é o nosso calendário, apesar de estar ali janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai por diante. Deus não age no nosso tempo. Ele age no tempo dele. Porém, aqui, ele me deu revelações proféticas para serem liberadas ao decorrer deste ano na sua vida. Vai acontecer sequencialmente? Não. Pode ser que para alguns sim, mas para a maioria não. Por quê? Porque depende do nível de maturidade espiritual sua para as profecias serem manifestadas. Tá lá no primeiro vídeo, não é nem janeiro, é o primeiro vídeo que eu fiz, que Deus liberou ali um mudar de mente, um mudar a sua mente para começar a se posicionar, confiar
e perseverar nas grandes vitórias que Ele está te liberando, para alcançá-las e assim manifestar cada uma das vitórias na sua vida, ok? Então, aqui, no mês de março, marcando aqui, Deus me deu exatamente 52 dias. A vida, a história, Ele vai mudar. Deus vai fazer algo grandioso, tremendo, que causará espanto naquele que vê o que Ele fez na sua vida. E aqui Ele libera a profecia para vocês. Está em Neemias, Sarabashiri de Calabasuri de Andalabás. Então, lá em Neemias, tá? Capítulo 1, começando do começo, tá? Ali no versículo 1º. Versículo 1º. É que a minha Bíblia, ela é diferente, pessoal. Os númerozinhos são tão pequenininhos que eles ficam todos grudados. É como se fosse direto e reto, assim. Eles não têm uma sequência ali. É 1, 2, 3. Não marca assim para mim, tá? Então, é como se fosse um texto e ali, né, tem um número bem pequenininho dizendo qual que é o versículo. Então, aqui no versículo 2, Neemias, no capítulo 1, versículo 2, está escrito o seguinte: Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que estrangeiros que moravam ali perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. O rabachuri de canta labassai. Ribi de canta labacuxiri de canta labassai. Deus está falando para você. Você está sentado e chorando. E eu estou ouvindo o teu choro. Porque pode ser aqui que você não consiga nem falar. Somente chorar diante da grande situação que está a sua vida. Porém, está escrito também, né? Que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que Deus está falando aqui para você, meus irmãos? Você vai sentar e você vai chorar. Mas vai chorar ao ponto de esgotar cada lágrima de tristeza, dor e sofrimento que você vem passando. Você vai chorar a noite inteira, em jejum e em oração, porque durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Esse não comi nada é um jejum, por causa da situação terrível que ali ele viu aquele cenário de Jerusalém, de Judá, de Israel. E no desmoronamento, ele então se compadeceu
e começou a chorar diante daquela situação que ele sabia que não podia mudar. Só que ele, aqui no jejum e na oração, Deus o refez. É por isso que Deus está falando. Você vai chorar cada lágrima e depois esse choro, essa lágrima, ela vai cessar. Porque então eu colocarei sobre ti o meu espírito, te fortalecendo, te reerguendo, te levantando para agir. Porque o tempo de paralisação e de choro chegou ao fim. Ó, o rebexuri de canta lá, bacaias. Olha, eu tô arrepiada todinha. Deus falando que é a última vez que você vai chorar por esta situação na sua vida. Você vai se reerguer dessa forma estrondosa, espantosa, extraordinária. Porque Deus vai te capacitar pelo Espírito dele e você não vai mais orar. Agora você vai agir. Entendeu? O tempo de orar acabou por essa situação. Agora você vai agir. É o tempo de ação. Porque a gente tem que orar e agir. Só que aqui, como a situação estava desesperançosa, porque aqui é um desmoronamento que aconteceu. Por causa dessa situação, você só estava o quê? Orando, e não tinha como agir. Só que Deus está destruindo a limitação que estava diante de ti, que só deixava você orar e não conseguia passar disso. Deus está tirando com mão forte, arrancando com mão forte uma restrição que estava na sua vida, que não deixava você caminhar, que não deixava você agir. Aqui, nessa situação, era ali Neemias com o rei, conversando com o rei. E eu orei ao Deus do céu, e depois disso, ao rei, eu disse: se o Senhor está contente comigo e quiser atender o meu pedido, deixe que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao teu lado, concordou com o seu pedido. Entendeu? Havia uma restrição, porque você estava limitado. Agora, Deus arranca a limitação, a restrição, e agora você tem a autorização de Deus para ir. Eu vejo você numa situação dificílima. Porque Neemias fala isso. Aqui, Neemias 2, no versículo 17, ele diz assim: vejam como é difícil a nossa situação. E você está dizendo exatamente isso. Meu Deus, olha quão difícil é a minha situação.
A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Arabashiri de canta labaçu. Suride kelebeshiri de canta labacaias. Orianda labashe. Rebide kelebesuri de anda labacaias. Pode ser muito difícil a sua situação. A sua vida pode estar destruída, em ruínas. E Deus está falando: eu vou reconstruir toda a sua vida. Então eu vejo aqui você numa grande batalha, se reerguendo, se levantando com a força do Deus Todo-Poderoso, com o seu espírito de coragem, ousadia, com grande força e indo para a batalha, buscando o sucesso. Porque Deus diz aqui, ó, vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Olha o trabalho, está começando. O agir de Deus está trabalhando na reconstrução da sua vida. Aqui pode ser um casamento, pode ser uma união familiar, pode ser uma saúde, pode ser sua empresa, o seu negócio, o seu financeiro, a sua carreira profissional, o seu ministério, seja qual for a área da sua vida. Pode ser que você esteja nessa situação de Jerusalém, totalmente em ruínas. Todas as áreas da sua vida. E agora Deus, com mão forte, vai te reconstruir. E aqui, lá no Neemias 2, no 20, ele fala: o Deus do céu nos dará sucesso. A fé, que é a crença de que o impossível até mesmo pode acontecer na sua vida. A fé é o seu pilar principal. É o crer. Você vai obedecer à voz do Senhor nos comandos que Ele dará a você. Obediência é o segundo pilar. E a perseverança, que é o que? A luta, a batalha para a grande conquista se manifestar. E aqui Deus já está anunciando: eu, o Deus do céu, darei sucesso para você. Aonde as suas mãos tocarem, prosperará. Pois a minha bênção está liberada sobre ti. Eu farei você progredir, avançar e ser bem-sucedido e ser bem-sucedida no projeto que eu te dei. O rabashiri de canta labacaias, suride kelebeshiri de anda labasaia. Deus me mostrou que Ele te deu um grande projeto. Um grande projeto. Ele deu esse projeto para Neemias. Olha lá, um grande projeto. Só que ele não tinha condições de executar este projeto. Pegou a visão? Deus
vai te dar as condições que você precisa. Cada uma delas. Condições mentais, condições emocionais, condições físicas, condições espirituais, condições financeiras. Todas as condições que você necessita, Deus dará a você. Para que agora o seu projeto, o projeto que Ele te deu, venha ter sucesso. Qual que é o projeto que Ele te deu? Uma família? Projeto familiar. Ele te deu um projeto ministerial? Projeto do ministério. Ele te deu um projeto empresarial? Então, é o teu projeto empresarial. Na tua empresa, teu negócio. Ele te deu um projeto. E que os inimigos destruíram. O Rabachuri de Cantalabacaias. Vou começar uma grande reconstrução na sua vida.